Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 1º de fevereiro, está começando mais uma mesa de debates no primeiro dia do mês e para a gente é um prazer mais uma vez ter sua presença e ter você aqui juntinho com a gente. Muito obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre a rota das cervejas especiais em Juiz de Fora e também sobre o aumento no número de empregos na cidade. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Juiz de Fora. Bom dia, convidados. Os temas são bastante interessantes porque cerveja e emprego promovem a felicidade geral. Então vamos aproveitar e exaurir bastante esse tema. Obrigado. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Caio. Bom dia aos convidados, ao Rômulo, ao Marlon. Bom dia, Cirilo. É bom começar o mês com notícias boas, né? De emprego e uma nova perspectiva de turismo para a cidade, desenvolvimento, isso é muito bom. Com certeza, até porque as coisas são atreladas, né? Exatamente. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Rômulo Veiga. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os debatedores. Agradecer o convite para discutir temas que são tão relevantes como não só a melhoria do saldo de empregos na cidade, a rota cervejeira também, que a gente entende muito bom, ainda mais mineiro gosta de tomar cerveja, mas principalmente discutir como a economia vai mudar, principalmente sua matriz de geração de emprego para os próximos 10 anos. Então, ok, muito obrigado. E a gente recebe também o vereador Marlon Siqueira. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Cirilo. Bom dia, Rômulo. Agradecer mais uma vez nós estarmos aqui na mesa de debate, falando sobre situações muito importantes para a cidade de Juiz de Fora, o que a Câmara Municipal tem andado aí dentro, legislando, né, juntamente com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, para que a gente fomente o emprego, a rentabilidade do nosso cidadão. Então, muito importante, faço parte da Comissão de Indústria e Comércio da Câmara Municipal, então a gente está sempre atento a esse tema e vamos aqui hoje conversar um pouco sobre as rotas da cerveja artesanal. Com certeza. Obrigado. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a rota das cervejas especiais em Juiz de Fora e também sobre a questão dos empregos, né? Como eu já disse, as coisas estão atreladas e a Câmara Municipal aprovou esse projeto de lei do vereador Marlon Siqueira, que está aqui com a gente, que cria essa rota para estimular a produção das cervejas artesanais aqui em Juiz de Fora e também esse turismo cervejeiro, trazendo o pessoal aqui para Juiz de Fora para tomar cerveja e gerar emprego, né? Como que surgiu essa ideia de criar esse projeto? O que essa rota significa? Olha, foi até mesmo uma participação nossa aqui na mesa de debate. A gente estava aqui, eu estava presente, o Alexandre Vaz, que é o presidente da Unicerv, e a gente conversou bastante sobre aquele dia, houveram interlocuções futuras também, e aí nós entramos com dois projetos. O Dia Municipal da Cerveja Artesanal, que vai ser no dia 27 de maio, que é o mês de aniversário da cidade de Juiz de Fora, então a gente vai também colocar aí na agenda, né, das comemorações da Prefeitura, né, de toda a cidade no aniversário, no mês de maio, também o Dia Municipal da Cerveja Artesanal. E entramos posteriormente também criando a Rota das Cervejas Artesanais. Mas a gente está falando de cerveja, mas vem junto a gastronomia, né, enfim. Então são situações muito importantes que geram emprego na nossa cidade, é uma vocação. A informação da Unicervas que a cada 1.000 empregos, né, que as fábricas de cervejas especiais geram, a grande cervejaria gera um emprego, então uma desproporcionalidade muito grande, então a gente precisa de investir. Juiz de Fora tem essa vocação, a gente quer mesmo atrair aí novas pessoas, turismo, né, de toda a nossa região, do nosso país como um todo. Haja visto que as cervejas de Juiz Foranas são premiadas, né, a nível nacional, então a gente tem que realmente fomentar, divulgar, e o poder público tem que andar aí irmanado com essa situação, né, que é muito importante, pois traz emprego, renda, e através disso vem os tributos que a gente consegue aí alcançar ali os anseios de toda a população onde o poder público atua, seja na educação, saúde, infraestrutura urbana, é toda uma cadeia que é muito importante. Sim. Marlon, na cidade nós temos um grupo de fabricantes de cerveja artesanal, que são os maiores fabricantes, e tem também um grupo de cervejarias individuais, vamos dizer, caseiras, né?
esse projeto, ele abraça esses dois grupos, todos eles vão participar dessa... E qual a participação deles nesse projeto? Sim, são duas situações que elas acabam que uma complementa a outra. Então existe a cerveja artesanal, que realmente é uma fabricação mais caseira, e são as cervejas especiais, né, onde abrange inclusive artesanal, mas outras cervejarias também de maior volume. Então nós, juntamente com a Uniservas, né, dialogando com eles, nós criamos esse projeto de lei para que eles possam, aí, junto conosco, junto com o poder público, traçarmos ali naquela semana grandes eventos, né, para que possa aí realmente ajudar a divulgar aí em toda a nossa região, no nosso país, que Juiz de Fora tem uma semana, né, especial de atrativo para o turismo. Então, é um projeto que vem a sociedade, né, organizada, que é a Uniservas, juntamente com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, a Secretaria onde o Rômulo está à frente, para que a gente possa realmente aí, enfim, fazer com que, divulgar a nossa cerveja e fazer com que aumente a frequência dos nossos hotéis, venham aqui mais pessoas, tributos que são gerados no nosso município, é um ganho muito amplo. Marlon, alguns anos atrás foi feito um estudo de reurbanização e rejuvenescimento do centro da cidade. Foi contratado um arquiteto, o Márcio Calvão. Inclusive, ele trabalhou no rejuvenescimento de Salvador, Recife, Fortaleza e Porto Madeiro, na Argentina, que são, visivelmente, pontos de excelência na atração turística. E esse projeto, inclusive, foi pago pela iniciativa privada e junto com o SEBRAE. Por que esse rejuvenescimento não foi feito em Juiz de Fora? Porque se você viaja hoje para a França, Estados Unidos e países, principalmente na cidade de Pilsen, na Tchecoslováquia, você percebe que o consumo de cerveja está ligado a boulevards. E o centro de Juiz de Fora, como tem muitas galerias e tem lugares com prédios históricos, seria um excelente ponto, que você está falando, é um ponto de distribuição. A prefeitura com a iniciativa privada, seja a CDL, seja a Associação Comercial, ela pretende implementar esse rejuvenescimento e aproveitar esse projeto? Porque está tudo ligado à questão que você está falando. Não tenha dúvida. E aí, se me permita, eu acho que o Rômulo, o secretário que está à frente, a gente tem, várias vezes, a gente tem conversado muito nesse sentido, ele já tem um estudo prévio, né, e vai fazer uma apresentação para toda a cidade. Eu passaria isso aí para que ele desse essa informação de uma maneira mais precisa, mas realmente a gente está vendo aí que a Secretaria ela está muito imbuída, né, na regionalização de algumas produções, não seja só de cerveja, moveleiras, enfim, várias, fazendo com que a cidade de Juiz de Fora ela fique mapeada, né, em alguns produtos e serviços para que o nosso turista que vem aqui, ele saiba o bairro, se ele está andando em determinado bairro, ele vai ali adquirir aquele produto que ele quer anseia. Então, a ideia é muito boa, ele deve explicar aí posteriormente com maiores detalhes, mas nós, na Câmara Municipal, através da nossa comissão, iremos apoiar, iremos difundir, né? Enfim, pode contar conosco dentro da Câmara, da nossa comissão, que eu tenho certeza que a ideia é muito boa e a gente tem aí conversado muito para que a gente possa entregar para a cidade de Juiz de Fora um projeto melhor possível, né, que atenda os anseios, né, do nosso turista. Você colocou uma questão muito importante, Cirilo. Primeiro você tem que entender que o turismo ele demanda de um planejamento amplo. E esse planejamento ele é intersetorial. Então você tem desde a ativação de setores produtivos, que é a organização dos polos, e o polo cervejeiro é um deles que já está organizado, e você também tem questões da valorização do destino turístico, e a valorização ela passa desde a construção de um ideário cultural, e nesse ponto a gente avança muito com as rotas cervejeiras, quando o Juiz de Fora vira uma referência de qualidade para a produção cervejeira, e você também tem a valorização urbanística do destino. Essa valorização urbanística do destino, ela está inserida no plano estratégico do turismo, que a gente vai apresentar, e está elaborando esse plano em parceria, inclusive, com a Câmara de Vereadores, na figura do Marlon e também de outros legisladores, mas ela vai precisar de ações intersetoriais. A gente já avançou muito com a Lei de Potencial Construtivo, porque a reurbanização do centro de Juiz de Fora ela passa primeiro pela identificação dos seus ativos. E os seus ativos são patrimônios tombados. Grande parte desses patrimônios tombados, hoje, eles pertencem à iniciativa privada. E é muito caro manter um bem tombado. Não significa que ele não precisa ser mantido. Então, a gente, ano passado, foi sancionada a Lei de Transferência e Potencial Construtivo, uma lei complementar a uma que existia, mas era difícil de aplicação. E essa lei permitirá
ao proprietário de bem tombado que ele venda a virtualidade da sua potencialidade construtiva para outros terrenos e invista esse recurso na recuperação do bem. Esse é um primeiro ponto que tem que ser abordado, porque você tem um patrimônio muito relevante. Esse é um patrimônio que ele é um destino para visitação, inclusive parte desse patrimônio hoje abriga museus que precisam também ser qualificados. Uma outra questão é da parte de ordenação urbana, e a gente precisaria inclusive de parcerias, claro, com o SEBRAE, a Associação Comercial, que instruir ao comerciante a melhor utilização do seu ponto de venda, no caso as lojas. Então você tem desde adereçamento do ponto de venda, com as placas que não podem ser tão grandes como hoje encontra, a utilização de exaustores de ar-condicionado para fora, invadindo calçadas, às vezes calçadas muito estreitas precisarão ser recuperadas, isso passa pelo município. Então a gente está identificando todos os pontos de conflito e a ideia é vender um plano holístico para que todos entendam que cada um tem uma parte nesse plano. O município tem a maior parte, evidente, mas que todos aqueles que possuem propriedade no centro histórico de Juiz de Fora, e é um centro extremamente relevante, vão precisar fazer pequenas adequações, algumas até apenas de uso e outras de investimento, do qual a gente também está criando instrumentos financeiros ou para estimular ou até mesmo para realizar vendas de potenciais construtivos, para daqui em 5 anos, porque a gente sabe que essa recuperação nunca é lenta, mas de 5 a 10 anos a gente tenha um centro todo revisitado, todo revigorado, e em cima desse centro a gente trabalhar destinos culturais, como a Rota Cervejeira, as rotas museológicas, que a gente tem Museu Ferroviário, Crédito Real, Museu Mariano, Museu da Imagem e do Som. Então, existe esse plano está sendo concluído agora com os indicadores e as metas a perseguirem, mas esse ponto é realmente muito relevante. A gente precisa reconstruir a identidade urbanística do centro da cidade para explorar como um destino turístico. Quando você fala que é necessário de uma participação, né, da comunidade, dos comerciantes, como que eles têm respondido a esses deveres que eles terão que ter? Na verdade, o comércio ele é muito heterogêneo. Você tem desde atividades que utilizam um bem ou tombado ou inserido em uma região tombada como um ativo para aumentar o ticket médio do produto vendido. Vou dar um exemplo de 2 que recuperaram bens que são bens relevantes, que é a Riachuelo Pernambucana, que ficam ali entre a Batista e a Alfield, que recuperaram bens tombados e utilizaram esses bens tombados como ativo para posicionamento. E você tem também atividades comerciais que hoje conflitam. Não conflitam pela sua natureza, mas às vezes pelo entendimento que o comerciante tem daquele espaço. Lá, na época que eu fui superintendente da Funova, a gente tentou fazer um trabalho inicial criando um manual de aplicação de identidade e atividade de marcas em bens tombados. Parte foi bem recebido, parte não, porque já houve investimentos em sinalização, às vezes em ar-condicionado, que esse é um grande problema. Você, às vezes, não ter um plano, entendendo que aquele bem é tombado, você coloca os exaustores para fora, e são exaustores grandes, porque normalmente são áreas muito grandes. Então, esse é um trabalho que ele vai precisar passar por uma primeira fase, que é uma fase de discussão, de diálogo, e também uma fase que eu acho que é fundamental, que é todo cidadão de fora ter um sentimento de pertencimento ao centro da cidade. Quando você vai em Pilsen, quando você vai em Amsterdã, ou até mesmo no Brasil, você tem alguns municípios que já usam a identidade como ativo, como Diamantina, aqui em Minas Gerais, Tiradentes, São João del Rei, no centro histórico. Você entende que aquela população tem um sentimento de pertencimento, então ele entende que aqueles bens que são coletivos, por serem tombados, eles constroem uma identidade que inclusive gera retornos econômicos. Isso ainda não é uma realidade de Juiz de Fora. Então, você não tem esse sentimento de pertencimento, e aí eu falo também em todos os setores, desde o cidadão que usa a cidade até as atividades econômicas que exploram a cidade como o baseamento de suas atividades. Mas é evidente que você precisa construir um plano sólido em cima de ações tangíveis para que haja esse sentimento de pertencimento. Então, hoje, eu diria que a percepção é heterogênea, a gente já avançou muito. Quem vem de fora normalmente tem esse olhar revigorado, tanto pernambucanos quanto o Riachuelo, no caso, são marcas que têm todo o território nacional, então elas já trabalham muitas cidades que têm destinos históricos, mas a gente precisa avançar, e a gente faz esse avanço sempre
com discussões qualificadas, discussões que podem acontecer numa audiência pública, discussões que podem acontecer nas entidades de classe, mas que são necessárias, sim, para que todos comprem a ideia e daqui a 10 anos a gente olhe para trás e vê que Juiz de Fora mudou e mudou para melhor. Esse primeiro passo da junção do poder público com a iniciativa privada, eu acho que é o grande passo que essa rota cervejeira está dando. Isso eu acho que pode ser replicado em outras formas de trazer turismo, de gerar emprego. Uma coisa que eu percebo na cidade, a gente tive a oportunidade de estar com o Rômulo aqui na mesa no ano passado, nós discutimos sobre isso, né, sobre o turismo na cidade. Nós temos na cidade inúmeras casas de evento. E essas casas de evento, eu vejo assim, a rota cervejeira, ela pode, além de levar o público para bares, restaurantes, a gente pode criar eventos em praças públicas, eventos nas casas de eventos que nós temos. Juiz de Fora é muito bem servido em relação a isso, e trabalhar um calendário, porque hoje essas casas competem entre si, né? Você tem às vezes um final de semana você tem show em várias casas que divide esse público, e a gente pode trabalhar a questão da cerveja, trazer atrações, juntar com essa ideia da rota cervejeira e criar um grande calendário para a cidade, que a gente vai trazer não só o turismo que nós temos interno, mas turismo da região e de outras regiões. E você mencionou com relação ao... Eu posso pedir para você comentar sobre isso daqui a pouquinho? Dúvida. Me perdoe. A gente agora vai para o primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos com a mesa.